Por que se consagrar a Deus? Meu nome é Daniel, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Vamos pensar um pouco aqui, né? Estava refletindo, estou quase completando 40 anos de vida cristã, né? De ir para a igreja, né? De vida cristã, aprendendo cristianismo, tenho 42 anos. Desde aí minha infância, aproximadamente 4, 5 anos de idade, né? Quando eu tinha essa idade, 4 ou 5 anos, minha família começou a ir para a igreja, uma igreja evangélica na periferia da cidade de São Paulo. E desde lá tenho caminhado, né? Carreira cristã, me esforçado para conhecer a Deus, né? Porque conhecer a Deus é um aprendizado da vida inteira, né? Muitos falam, eu já conheço a Deus, eu já conheço a Deus. Não precisa falar nada porque eu já conheço a Deus, você não tem o que me ensinar, você não tem nada a me acrescentar. É muito equivocada, né? Essa expressão, porque Deus ele é grande demais, né? Alguns teólogos cristãos chegam a dizer que os anjos do Senhor ainda estão aprendendo com Deus, aprendendo, conhecendo a Deus. É um processo, né? Que Deus é grande demais, é muita sabedoria, né? Pra gente querer em 10, 20, 30 ou 40 ou 50 anos achar que já conhece tudo sobre Deus, colocar Deus numa caixinha e falar, não, eu já conheço a Deus. A gente conhece um pouquinho aí, né? Eu me coloco, né, nesse pouquinho aí. Eu conheço um pouco, sei um pouquinho sobre Deus. Estou conhecendo aí. Apesar que também tem uma diferença, né, entre saber sobre Deus, perdão, e conhecer a Deus. Porque saber sobre Deus, um teólogo, uma pessoa que pega uma Bíblia aleatoriamente e lê uma Bíblia de Gênesis a Apocalipse, já teve uma apresentação do cristianismo, é uma pessoa que sabe sobre Deus, né? Sabe que Deus é único, Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus é bom, Deus é amor. É saber sobre. E outra coisa é você conhecer a Deus. Um exemplo, eu posso saber algumas curiosidades, né? Rapidamente pela internet nós conseguimos fazer uma pesquisa sobre alguma grande personalidade, algum grande atleta, algum grande personagem, né, ator, atriz, etc. E saber sobre essa pessoa. E outra coisa é o convívio diário, né? Você poder realmente andar com essa pessoa, estar próximo a ela e conhecer de fato. Então são situações diferentes, não é mesmo? Então vamos aqui caminhar nesse processo de conhecer a Deus, não apenas saber. Saber é um passo, mas existem muitos outros passos à frente nesse processo de conhecer e ser amigo de Deus, né? Vamos lá. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de como se consagrar a Deus, né? Como a gente se dedica a Deus, né? Se tornar, mesmo que eventualmente você não seja um pastor, uma missionária, um evangelista, uma evangelista, uma pessoa que está em posição de liderança em alguma igreja cristã, você também é chamado, é chamada a ter intimidade com Deus, a ser um amigo ou uma amiga de Deus. Não é verdade? Um servo, uma serva de Deus. E para que isso de fato seja verdade, não apenas de palavra, é necessário que a gente, eu e você, nós, tenhamos intimidade com Deus através de alguns meios. Quais meios são estes? Um deles é, perdão, estou um pouco resfriado aqui, mas vamos lá. É a oração. Temos um exemplo, temos vários exemplos de oração de servos de Deus, né, na Bíblia Sagrada aí, de ocasiões em que homens e mulheres de Deus se dedicaram à oração, né? Isso é evidente, né? Jesus se dedicou à oração, Moisés, ele ali durante 40 dias ali esteve no monte ali em consagração a Deus, falando com Deus em oração. Elias que clamou e voltou a chover, e anteriormente orou e parou de chover, e posteriormente orou novamente e voltou a chover. Enfim, mas um deles muito marcante também é o profeta Daniel, né, em Daniel 6, capítulo 6, versículo 10, né, que ali na versão NVI está registrado ali que ele se ajoelhava
e orava agradecendo a Deus 7 vezes, perdão, me perdoa, 3 vezes, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus, certo? Então, oração. Quer se consagrar a Deus? Oração. Mais outro quesito. Quesito número 2. A leitura bíblica. É muito importante a leitura bíblica. Você passando a orar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, junto com a sua oração, ou posteriormente à sua oração, tem um momento de leitura bíblica. Eu faço isso, tá? Tô falando de uma coisa que eu faço. E não tô fazendo porque Daniel fez. Coincidentemente, né? Coincidentemente, o mesmo nome que o meu. Daniel, também sou Daniel, né? E Deus me conduziu a isso, através de guerras espirituais, né? Que eu travei em várias ocasiões da minha vida. E Deus me conduziu a guerrear, através de oração, jejuns. Eu aprendi esse princípio, né? Depois eu fui perceber, caramba, eu não tô fazendo que nem o Daniel, não tô querendo imitar, não tô querendo me passar por ninguém, não, mas tá sendo necessário. E, inclusive, quando em algum dia eu deixo de orar 3 vezes, oro 2, deu corpo mole, eventualmente má vontade, que acontece com todos nós, infelizmente, e eu faço 2 orações, de manhã e de tarde, ou de tarde à noite, na hora de dormir, Deus me puxa a orelha. Vai lá, você está em débito, a sua chama não está acesa, está fraquinha, tá? Só fumaça aí, vai lá. Que lá no, que eu digo chama, porque lá no tabernáculo, lá no templo de Jerusalém, né, era necessário que o fogo estivesse sempre aceso lá no candelabro, né, e o sacerdote tinha todo esse cuidado. E esse fogo aceso representa a presença de Deus. Então, Daniel, quando ele orava 3 vezes ao dia, não é porque ele era religioso. Tem muita gente que fala, é religiosidade, daí é coisa de gente religiosa, né? Tentam colocar aí uma etiqueta, né? Rotular negativamente. A pessoa geralmente, infelizmente, algumas pessoas não querem pagar o preço do alto nível, né, de consagração, de dedicação, até mesmo na área profissional, não quer estudar tanto, não quer se dedicar tanto a determinada atividade, a pessoa inventa mil desculpas, né? Não é diferente na área espiritual com respeito à oração, com respeito à leitura bíblica. Então, a exemplo do que eu faço, não que eu queira ser o melhor de todos, mas é um princípio espiritual de, se você está em guerra espiritual, especialmente, use este princípio: oração, leitura bíblica. Além da leitura bíblica, junto com a leitura bíblica, ou melhor, na própria leitura bíblica, eu leio também o texto de Salmo 91. Você vai acabar memorizando o Salmo 91, tá? Porque de todo dia você lê o Salmo 91, de manhã, de tarde, de noite, junto com a leitura bíblica do respectivo trecho que você vai estar lendo, de Gênesis a Apocalipse. Então, né, até o final do ano, ou até a metade do ano, você vai ter memorizado o Salmo 91, que é muito bom, né? Então, é um princípio da consagração a Deus, é um preço a ser pago, tá? Oração, leitura bíblica, né? E além disso, o terceiro ponto, o louvor, tá? Então, sempre que você for se consagrar a Deus, de manhã, à tarde e à noite, você vai fazer o quê? Você vai orar. Se você de repente não tem o hábito de orar, ora pelo menos ali, nem que seja 2 minutos, tá? 1 minuto que seja. Eu nunca orei. Você para 1 minuto. É muito pouco. Inicialmente já é, né, melhor que nada, ok? Seja humilde, começa lá. 1 minuto de manhã, 1 minuto à tarde, 1 minuto à noite, ok? Segunda semana, tenta aumentar para no mínimo, aos poucos você vai. Na próxima semana você aumenta mais 1 minuto. Na terceira semana mais 1 minuto, né? Vão ficar 3 minutos. Até chegar no mínimo, 10 minutos de oração de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, tá bom? Muitas pessoas têm dificuldade em encontrar motivos pelos quais orar. Mas existem
centenas de motivos. Se você parar com calma, faz o seguinte, ó. Para, em algum momento, depois desse vídeo, eventualmente, para um instante. Ora para Deus te guiar com respeito a Ele te iluminar a sua mente para você encontrar os motivos pelos quais você precisa orar, tá? Não apenas ore por motivos seus, sua vida particular, sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua consagração a Deus. Começa a perceber a sua vizinhança, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o Brasil, o mundo afora, Israel, Jerusalém. Meu Deus do céu. Se você for com calma, você vai encontrar centenas de motivos pelos quais interceder, pelos quais orar, tá? Você vai passar a ter dificuldade em passar apenas 10 minutos orando. 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Você vai começar a ter dificuldade de, nesse período de tempo, orar por tantos motivos que Deus vai mostrar para você. Anota no papel os pedidos, conforme você parar ali. Se orou antes, orou, pega uma folha de papel, uma caneta, e aí Deus vai começar a te fazer lembrar. Pedido por pedido, ok? Aí você separa os pedidos. Inclusive, uma estratégia para oração, você faz o seguinte: na sua vida pessoal, é muito importante você orar pela sua vida pessoal. Tem muitos cristãos que oram muito pela vida pessoal e esquecem de orar pelos outros. Outros cristãos, já penso que sejam cristãos um pouco mais maduros, às vezes ali com o coração mais pronto para doação, para doar, o que ele faz? Ele ora demais pelas necessidades dos outros, esquece de colocar diante de Deus as suas próprias necessidades e as necessidades da sua família, dos seus parentes. Não cobre sua família de oração. Isso é muito sério, porque muitas vezes, por conta da oração, você vai sofrer ataque. Se você estiver coberto de oração, você pode sofrer, né? Então, toma cuidado. Ora por você também, pelos outros, né? Não seja egoísta na oração. Ore pelas outras pessoas também, ok? Então é isso. Tem outros pontos também de consagração a Deus, né? Tenho certeza que alguns irmãos aqui mais maduros estão ouvindo aqui e estão perguntando: ah, mas cadê o jejum? Né? Jejum de consagração a Deus. As vigílias de oração, que eu também, né, anotei, que eu sei que realmente é um ponto excelente de consagração, muito importante. Vigílias, os jejuns, fazer parte de uma igreja cristã séria nesse período de oração. Se você já não faz parte de uma igreja cristã séria, coloque isso diante de Deus, de você encontrar uma igreja séria para fazer parte, ok? Também boas obras é uma coisa muito importante, obras de justiça, boas obras, né? Obras sociais. Isso também é um princípio espiritual, de guerra espiritual, tá? A gente dá, não apenas recebe. Mas, a princípio, são esses 3 pontos, tá? Se você, de repente, é um cristão há muito tempo, ou há pouco tempo, ou ainda não é cristão, quer se aproximar de Deus, você tem dúvidas, quem está com dúvida de se aproximar de Deus, ora para Ele. Deus, te peço tua direção, não sei qual igreja cristã seguir, não sei quem realmente tem a razão. Existem muitas pessoas falando muitas coisas, me direciona, me ajuda, Deus. Faz uma oração sincera a Ele, pede falando em nome de Jesus, que essa é a senha de acesso no reino espiritual para Deus, em nome de Jesus. Você pede para Deus em nome de Jesus, fazendo essa oração para Ele te guiar, Ele vai te guiar. Agora esteja com o coração aberto, porque muitas vezes a gente está com a mente formatada para receber resposta X. Aí Deus te dá uma resposta J, aí você fala, não, não quero J, eu quero X. Né? Então, esteja atento, esteja atenta. Obrigado pela atenção e até uma próxima.